Arnaldo, responda a pergunta do Trajano. Que São Paulo é esse que virá a partir de agora com o Superdia e depois dessa vitória de 3-0? Você está sendo cobrado aqui pelo Fernando, fala assim, pô, posse de bola também jogando para os lados, sem debate forte, sem discussão, sem A citar sua lances mãe, aliás, polêmicos, vou lhe dizer uma coisa. como a entrada do Endrick Foi no Bruno bom. Henrique. Só falta não Foi falarem bom. do pênalti. Foi pênalti, gente. Mas fala aí, Arnaldo. Olha, só um recadinho para esse rapaz. Pênalti de VAR, né? Pênalti de VAR. Igual da semana passada. Eu acho que é a mesma coisa. Pode ter velocidade normal, sem câmera lenta, e ver se não é pênalti de VAR. Qual deles? Pra mim é a mesma coisa semana passada, hein? Não vejo diferença nenhuma. Qual deles? Qual Do Luciano. Mesma coisa, mesma coisa. Na velocidade normal, você assistindo é a mesma coisa. Minha opinião, Arnaldo. Minha opinião, mesma coisa. Acidental, mesma coisa. Mesma coisa. Então vai. Então eu vou falar que não foi a mesma coisa. Simplesmente não tinha disputa de bola, foi uma agressão sem bola. Ô, Arnaldo, o Antônio, comparando o pênalti do Maguire. Mesma coisa, igualzinho. O Fernando já incendiou aqui. Fernando, olha aí o que você queria. Tá bom, Fernando? Tá bom assim? O pênalti do Maguinho com o Bruno Henrique, o do pênalti do Luiz Felipe no Luciano. O pênalti do Luiz Felipe no Luciano foi uma agressão sem bola. O cara deu na cabeça. O pênalti do Maguinho teve uma disputa de bola, que ele chega a cabecear a bola. Veja na velocidade normal. Não, foi uma agressão. A velocidade normal foi uma chapuletada na nuca, como disse o Trajano, sem a bola. Foi uma agressão. Foi uma agressão. Discordamos. Para mim foi a mesma coisa. Boa, o VAR interferiu, atropelando uma decisão de campo e mandou ver. Eu acho que foi a mesma coisa. Lamento discordar. Não tem que lamentar, não. É bom discordar assim, o cara não reclama aí também. É isso, aí o Fernando... Eu proponho que o Fernando... Eu não só discordo inteiramente de você, Mauro, como quero acrescentar que a mãe do Tirone não é séria. Eu tenho prova. Boa. Fala aí, Arnaldo. Eu também não gostei do óculos novos aí do Tirone. Ele ficou muito... Não é novo, é velho, pelo contrário. É velho, então tira esse óculos. É velho e tá torto. É velho e tá torto. Vai, Arnaldo. O Lavieri, nosso Danilo, é elitista. Você vê que ele tenta proteger o Palmeiras e esculhambar o Corinthians. Tem uma certa desdém nisso aí, sabe? Tem uma ironia atrás desse sorrisinho dele aí, palmeirense. É isso mesmo. Pronto, Fernando, já te atendemos. Fala do jogo, Arnaldo. E do São Paulo, que vem por aí. Não, Tirone, acho que a comparação, o São Paulo, algumas comparações com o Corinthians, elas vêm sendo feitas nos últimos tempos, né? Aí a gente estava lá no Band Esportes na quinta-feira, o São Paulo tinha perdido, ia cair o Carpini e tal. Caiu o Carpini e o Vessone do meu timão, cobra o Corinthians, falou, o São Paulo está sem técnico. Eu falei, o Corinthians está sem time. Porque essa pequena diferença é uma grande diferença. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada. Vários bons. Inclusive um outro que foi contratado, o último que foi contratado, que foi o André Silva. Então, acho que com um pouquinho de organização, um pouquinho de norte, o São Paulo pode ter uma temporada melhorzinha do que vinha tendo com o Carpini. E o Milton Cruz simplesmente colocou o André Silva como titular, manteve o sistema e o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo do 11 contra 11, ganhando por 1-0. Depois é como disse o Trajano, começa a expulsar um, começa a expulsar outro. Lembrando, o Atlético não perdia lá no campo dele há não sei quanto tempo. Segundo, o São Paulo nunca ganha fora de casa. Terceiro, o São Paulo foi o único visitante a ganhar numa rodada que só deu mandante no campeonato. Então conta muito esse 3-0 que o Zubeldia assistiu lá nas tribunas. Agora o São Paulo vai ter um técnico gringo que chega no meio da temporada, só vai treinar em jogos, treino mesmo, não vai ter tempo. Mas é um técnico que tem uma rodagem, tem ideias interessantes, fez alguns trabalhos, sobretudo o último, bem significativo na LDU, e tem um monte de bons jogadores para ele mexer ali, e não tem o caos político que o Corinthians vive. Então, está muito diferente. A posição dos dois, o Corinthians tem 1 ponto na tabela, não fez um gol no campeonato, certo? O São Paulo tem 3, é pouca diferença, mas hoje, quase um abismo entre os dois. E esse abismo começou a se abrir nos últimos anos. Ainda não é uma coisa palpável, São Paulo ganhou a Copa do Brasil só, o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo, mas nessa briga pelo segundo lugar do estado, o Corinthians também está atrás. Não é só atrás do Palmeiras. Ele está atrás do São Paulo também.
E a tendência é que o São Paulo, com um técnico minimamente rodado, o São Paulo melhore. Não vai ser de uma hora para outra. Além de tudo, tem uma situação meio bizarra. O São Paulo praticamente só joga fora de casa. Aliás, jogou fora contra o Flamengo, jogou fora contra o Atlético, vai jogar fora contra o Barcelona, depois joga com o Palmeiras em casa, mais 3 fora. Então essa é a sequência de 7 partidas, 6 fora do Morumbi. Só o Palmeiras no Morumbi, mas a tendência, a média, é o São Paulo melhorar um pouquinho, porque tem bons jogadores, tem um bom elenco. Tem jogadores para formar um time titular e tem boas opções no banco. E um cheirinho disso, fazendo só o trivial, foi que o Milton Cruz proporcionou no jogo de estreia dele e de despedida dele. A última partida que ele tinha dirigido o São Paulo com esse aproveitamento é a partida 44 dele como técnico do São Paulo. Tinha sido em 2015, há 9 anos, também lá em Goiânia, mas foi a última partida que o Milton Cruz foi técnico interino. No currículo. Olha, o Arnaldo, eu pensei que esse segundo lugar em São Paulo, na relação, fosse o Bragantino. Mas é o líder, né, Trajano? É o líder. Na hora de decidir, o líder do campeonato. Mas na hora de decidir, é ele deixa. Mas na hora de decidir, ele peca, né? Ele larga bem, mas na hora de decidir, tem problemas. E não está na Libertadores, né? Foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores. Todo mundo achava que ia dar Bragantino, não achava? Não. Foi eliminado pelo Botafogo. Juca está nos deixando nesse momento, não é isso, Juca? Sim. Com pesar, com muito pesar. Com meta de likes cumprida. A defesa que você tem a fazer, se é que você tem da senhora sua mãe, como você não tem defesa nenhuma a fazer dela. Que isso? Eu saio desse debate vencedor, porque eu ataquei a senhora sua mãe e você não teve argumentos para defender. O Fernando mandou outra mensagem aqui, ó. O Fernando, agora sim, este é o verdadeiro posse de bola, mandou ele. Entendeu? Muito bem. Ô Tirone, só para agradar o Fernando um pouquinho, outra observação. Semana passada eu falei aqui, bem feito o pênalti. Embora ninguém marque aquilo, é ridículo marcar aquilo, pro Léo Pereira foi bem feito, aquela pataquada dele fazer o que fez lá em Goiânia. O Everton ontem fez a mesma coisa. Mesma coisa. Se o Bruno Henrique desaba como desabou o Luiz Felipe, o árbitro ou seguiria aquela decisão do árbitro de Goiânia, ou ia deixar passar e tudo mais. É que o Bruno Henrique ficou em pé. O Luiz Felipe esfarelou. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai no corpo do cara e empurra o cara. Mesma coisa, Arnaldo. A diferença é que um desabou malandramente e o outro não desabou. Mesma coisa. Igualzinho. Igualzinho, Arnaldo. Igualzinho. O Flamengo não funcionou. Igualzinho. Não funcionou, exatamente. O Fernando exatamente. Neste momento. Ó. Mesma coisa, Arnaldo. Mesma coisa. E tem que ver na velocidade normal. A gente está vendo muito jogo na câmera lenta. O Fernando abriu um champanhe em casa agora. É o VAR interferindo na decisão de campo. Eu quero dedicar o programa de hoje ao Fernando, que apimentou o nosso programa, e convidá-lo para participar de todos os programas daqui. Isso aí. Aguardamos suas próximas mensagens, Fernando.